Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, dia 12 de outubro, 20 horas e 57 minutos. Hoje passamos um dia, graças a Deus aqui passamos bem, e o céu de brigadeiro, né, sol, o azul do céu, né, depois da tempestade vem a bonança. Glória a Deus, não tivemos tempestades aqui, mas tiveram em outros lugares, né? O Senhor poupou Maringá dessa vez. Não sei quanto tempo ele vai poupar, né? Mas nós sabemos que o Senhor poupou. Mas tem outros lugares que estão em situação crítica, né? Ainda alguns sem luz, sem energia, mas é assim mesmo. As coisas vão acontecendo. Nós estamos vendo a anomalia magnética de novo se apresentando aí, né? De novo ela está subindo da Antártida, né? Subindo direção a, como é que diz, a África, Brasil, toda essa região. Então é sinal que vem vindo coisa aí, coisa grossa. Cada vez que ela se levanta, que eu, na minha visão, creio que são energizados por demônios, tá? Paz, Vânia. Eu quero deixar claro para vocês uma coisa aqui. Eu tenho certas coisas que eu falo que eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você pesquise. Você escuta, Shalom Simone, você escuta eu falar, mas você precisa pesquisar para você entender, entendeu? Eu digo para vocês, toda e qualquer ciência colocada aí, HAARP, Bluebeam, as VAX, tudo isso que você está vendo aí, boa noite, Aline, isso se chama, Shalom, Andréia, graça e paz, Val, isso se chama feitiçaria. Por que feitiçaria? Feitiçaria porque farmaqueia, ciência, nada mais é que feitiçaria. A raiz da palavra farmaqueia é feitiçaria, entendeu? Então nós estamos vivendo num momento onde a feitiçaria está muito forte. Então a feitiçaria está nos tornados, a feitiçaria está envolvendo a natureza. Ah, mas é antena HAARP. Pois é, feitiçaria. Antena HAARP nada mais, nada menos é que feitiçaria, obra das trevas. Aqui no Brasil, eu não sei se vocês já ouviram falar no Instituto Cobra Coral. Já ouviram falar no Instituto Cobra Coral? Quem aí ouviu falar, levanta a mão. Shabbat Shalom. Começando a semana, né, Marta? Começando a semana, graças a Deus. Passamos um Shabbat maravilhoso, né? Mas alguém aí já ouviu falar no Instituto Cobra Coral? Pois é, o Instituto Cobra Coral é brasileiro. E lá eles vivem, um cacique, né? Diz que é um cacique que é a entidade que cuida do cobra coral, que faz né? E de vez em quando os donos do Brasil chamam esse cobra coral para fazer feitiços nos céus do Brasil, né? Lembra uma vez que teve lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina teve um tornado, não um tornado, né? Mas teve uma tempestade fortíssima lá que quase acabou com os dois estados. Estão lembrados disso? Já tem uns 5 anos mais ou menos. Então, o Senaqueribe da época, né, o mito, mandou chamar o cobra coral para fazer um despacho nas nuvens para descer água. Boa noite, Gilda. Entenderam? Para descer água do céu. Olha o que formou. Então, irmãos, tudo isso aí, todas essas invenções do homem para manipular o clima, nada mais, nada menos são que demônios nas nuvens, porque Satanás, ele não pode estar no céu. Ele foi tirado de lá, ele foi jogado fora.
Mas a terra Deus deu para os homens. Ele só pode habitar aqui, descer aqui, se os homens o quiserem. E como é que os homens o querem? Fazendo o que ele pede. Entendeu? Abrindo portais. Como que se abre portais para Satanás entrar? Derramando sangue. Derramando sangue, principalmente de ninhos. Principalmente sangue de criança. Entendeu? Esses são as legalidades. Perversidade sexual. Tudo isso que você vê por aí acontecendo são portais abertos no mundo para que Satanás venha. Vocês acham que os governantes da terra, eles vivem em orgias, né? Aquela loja M vive deflorando ninhos, né? Deflorando ninhos para que eles possam ter legalidade e Satanás poder descer na terra. É assim que ele desce. Só que agora, nesse momento, as estrelas do céu estão caindo. Mas quem são essas estrelas? São os demônios. A palavra de Deus disse que as estrelas do céu iam cair. É isso. São demônios que estão presos aí em cima. Entendeu? Então, a palavra lá em Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Entendeu? Então, é lá que eles ficam. E os principais estavam presos nas estrelas, mas já foram soltos. E eles já se encontram aqui na terra conosco. Para quê? Para que seja a última batalha. Entendeu? E os céus, não se esqueçam que tem que estar limpo, os ares têm que estar limpo. Por que os ares têm que estar limpo? Porque o encontro da noiva com o cordeiro é nos ares. Nós não vamos ao céu. Não, nós não vamos. Nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Entendeu? Daí para frente, é só o Senhor que sabe, né? Lá em, se não me engano, 7 ou 8 ou 4, não me lembro agora, de Apocalipse, diz que o ancião perguntou para João, da onde vem essa grande multidão, né? E João fala, eu não sei, Shalom Viviane, eu não sei de onde eles vêm, mas o Senhor sabe. Ele fala, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, entendeu? Então, nós sabemos que o encontro da igreja com Cristo é nos ares. E os ares não podem ter mais demônios para que a igreja se encontre com Cristo. Então, eles já estão vindo para a terra. Aí você vê a proximidade da volta de Jesus, que é muito rápida. É muito rápida. Entenderam? Nós estamos às portas, irmãos. Olha, o que eu nunca vi tantos irmãos tendo revelações. Hoje à tarde eu li uma irmã que ela ontem começou a escutar sons de trombeta. Ela disse que estava lendo a Bíblia, né? Estava lendo a Bíblia na sala, fazendo ali o seu devocional com Deus, e de repente ela começou a escutar os sons de trombeta. E ela pediu para o filho ver se ela estava ouvindo, né? Se ele ouvia também. Ele disse que não, mas eles foram lá fora e ela ouvia, mas o menino não ouvia. E vários irmãos estão tendo os mesmos sonhos. Isso no mundo todo, não é só no Brasil, é no mundo todo. Eu sigo muitos canais que são espanhóis, né, da Espanha, das Ilhas Canárias, da América Central, e todos relatam as mesmas coisas. Todos relatam a mesma coisa. Então, nós estamos próximos, irmãos. Então, isso tudo que você está vendo, essa intensificação da maldade, essa intensificação da fúria da natureza, certo? Nada mais é que demônios atuando em tudo isso, porque eles já estão entre nós. Por isso nós precisamos estar com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, sabendo que o tempo do fim já chegou e nós não temos mais muito tempo. O tempo é agora. Exatamente, o clima é muito pesado. Tem dia que, irmãos, tem dia que eu sou sincera dizer para vocês que parece que a gente não consegue nem levantar. Tem dia que você tá assim, parece que tem uma carga em cima.
mas que o corpo pesa. São essas coisas. Satanás é vindo até vós porque ele tem grande fúria, porque sabe que o tempo é próximo. Entenderam? Então presta bastante atenção. Fica ligado nas coisas. Clama ao Senhor. Entendeu? Clama ao Senhor. Coloca a tua vida no altar, tá? Cuida do teu corpo. Cuida do teu corpo, tá? Porque o nosso corpo sente. O nosso corpo sente. Esses dias eu não lembro lá na reunião de oração, eu não sei se foi na reunião de oração ou se foi no estudo da manhã, que foi comentado o seguinte, que a partir do momento em que a partir do momento em que nós somos separados totalmente para a volta de Jesus, aqueles que vão ver Jesus voltar vão sarar das suas doenças. Você pode ter certeza disso. Vão sarar das suas doenças para poder estar pronto para Jesus voltar. Mas até que isso aconteça, você precisa se cuidar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, meu irmão, toma chá, toma uma vitamina B12, entendeu? Para levantar o seu corpo. Cuida do teu corpo, cuida do teu templo. Nós precisamos estar bem para a volta de Jesus. Nós precisamos, para o Senhor Joelma, nós precisamos estar bem para ver Cristo voltar. Entenderam? Então, meu irmão, não brinca. Não é hora de brincar. É hora de avançar em fé e graça. Entenderam? Avança, meu irmão. Avança sem medo. Boa noite, Leninha. Avança sem medo. Não tenha medo. Não tenha medo da volta de Jesus. Tem um monte de crente aí morrendo de medo da volta de Jesus, né? Não tenha, não. Não tenha medo. Só se você não tiver com a tua vida em ordem, meu irmão. Peça perdão dos teus pecados. Eu peço perdão todo dia. Senhor, me mostra onde eu pequei, que eu não sei, que eu às vezes esqueci, para eu pedir perdão. Porque eu quero estar com a minha vida passada limpo. Entenderam? Passada limpo. Nós precisamos, entendeu? Precisamos fazer os 40 dias precisamos fazer 40 dias de jejum, é verdade. Eu estava vendo esses dias, prestem bastante atenção. O jejum, ele não é para coisas específicas, o jejum é para nos conter. O jejum é para nós subjugarmos a nossa carne. Presta atenção, irmãos. Às vezes a pessoa faz jejum por uma causa, por outra. Meu irmão, presta atenção. O jejum é para você subjugar a tua carne. O jejum é para você dizer para você mesmo, você não é nada. Entendeu? Você não é nada. Você precisa estar na presença do Pai. No jejum você começa a perceber. Shalom, Patrícia. No jejum você começa a perceber que você não é nada. Entenderam? Exatamente, para mortificar a carne. O jejum é para isso. Então, quando você jejua, você está se rendendo a Deus e dizendo, Pai, sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não posso. Eu estou mortificando a minha carne para que o Senhor saiba que eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço que eu não posso andar sem ti. Exatamente, é um luto para nossa alma, entendeu? Então nós precisamos entender que o jejum é para isso, porque a vida inteira nós somos acostumados que jejum é para causas também, né? Causas específicas. Não vou dizer que você não possa estar em oração para causas específicas, é claro que nós estamos, mas é para mortificar a carne. Eu vou contar para vocês, presta atenção. Quando eu caí naquela situação toda que meu marido me traiu, né? Meu ex-marido me traiu e que eu fiquei sabendo. Eu estava numa situação de fé em Deus lastimável. Eu estava com os meus muros todos quebrados, rachados. Pensa numa pessoa que estava numa situação espiritual tremenda, tremenda. Eu estava no pó espiritualmente falando. Acho que nem pó não dava, eu estava para baixo do pó, sabe? Aí o Senhor falou comigo aquela noite, né, que eu já contei para vocês, mas eu vou contar outra vez. E eu estava desesperada, não sabia o que fazer. Eu não conseguia comer, não conseguia beber, não conseguia dormir.
E eu estava procurando um jeito de dar um fim na minha vida, porque eu achava que tudo para mim tinha acabado. Porque eu fiz do meu ex-marido um Deus, entendeu? Fiz dele um Deus e eu achava que sem ele eu não ia conseguir viver. Quando foi numa madrugada, no terceiro dia, na madrugada, para que saia o velho e entre o novo de Cristo, exatamente, luto da alma é por conta do noivo que ainda não está aqui de volta. Exatamente. Aí, irmãos, presta atenção. Eu escutei na madrugada, né? Você tá lutando errado. Eu acordada, eu tava ali acordada, mas muito fraca. E eu falei, meu Deus, fiquei louca, né? Agora fiquei doida de vez, escutando vozes. E a voz falou comigo, você tá lutando errado. Eu falei, como que eu tô lutando errado? Ele disse, você não tem que lutar contra pessoas, você tem que lutar contra o que tá fazendo isso na tua vida. E eu falei, o que é que tá fazendo isso na minha vida? E eu escutei forte. São principados e potestades nas regiões celestiais que querem te destruir. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, como é que eu faço para lutar contra isso? Eu escutei, se ajoelha na minha presença, porque essa batalha já é ganha, mas você só precisa se entregar para mim. E naquele momento, irmãos, fazia 2 anos que eu não conseguia pôr o joelho no chão. Fazia 2 anos que eu não conseguia ler a Bíblia. Fazia 2 anos que eu não conseguia falar com Deus. A única coisa que eu falava com Deus era assim, tem misericórdia de mim. Era a única coisa que eu conseguia nesses 2 anos falar com o Senhor, era tem misericórdia de mim. E naquele momento eu caí no chão de joelho. E eu sentia que os meus nervos entraram em colapso. Eu sentia como se os meus braços virassem um elástico para frente e as minhas pernas um elástico para trás. Eu era espichada. E no que ali eu estava sendo espichada, as minhas lágrimas desciam, porque nem chorar eu sabia, eu conseguia mais chorar. E naquele momento eu vi Deus falar com a minha vida. Passou um tempo, né? E o Senhor começou a falar comigo sobre o jejum. O Senhor começou a falar comigo sobre o jejum. Por quê? Eu precisava me preparar. Eu precisava colocar a minha vida na linha com o Senhor. Eu precisava compreender que eu estava com os meus muros quebrados e eu precisava recompor esses muros. Então, o que eu fazia? Eu começava o meu jejum às 6 horas do sábado e eu ia até às 6 horas do domingo. Eu fazia 24 horas de jejum. Eu só tomava água para não desmaiar. Mas eu fazia 6 horas de jejum. Aliás, 24 horas de jejum. E eu fiz isso 1 ano. E eu não sabia a guerra que eu ia enfrentar depois disso. Por incrível que pareça. Nesse ano todo domingo, o Senhor falava comigo. Todo sábado o Senhor falava comigo. Jejua, jejua. E assim eu fiz durante muito tempo. E eu senti que, porque eu passava o dia assim, clamando a Deus, eu passava o dia pedindo ao Pai misericórdia, eu passava o dia pedindo ao Senhor clemência, eu passava o dia me entregando na presença do Senhor. Irmãos, depois de 1 ano, a guerra que eu enfrentei, eu vou dizer para vocês, se o Senhor não tivesse me feito jejuar, tocado no meu coração para eu jejuar, eu não teria suportado. Porque eu lutei com o diabo frente a frente. Eu lutei com Satanás de cara a cara. Tá entendendo? Então, hoje eu não tenho mais condição de fazer um jejum de 24 horas. Naquele tempo eu estava com meus 40 e poucos anos, né? Naquele tempo eu conseguia. Hoje eu acredito que eu não consigo mais. Mas eu digo para vocês, se eu não tivesse naquele momento entregado minha vida a Deus e feito esse jejum, eu acho que eu não estaria aqui hoje, não. Eu não teria suportado,
o que veio, as coisas que nós passamos. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é aquele que toca no nosso coração. Quando você sentir que há necessidade de jejuar, jejue. Presta atenção. Você sente necessidade de entregar para o Senhor essa parte, jejue, não perca tempo. Sentiu no teu coração, não faça jejum de tolo. O que é o jejum de tolo? É aquele jejum, meu irmão, que você faz e está falando besteira. Você faz e está falando da vida dos outros. Você está sem comer, mas está fazendo tudo que não é para fazer. Isso é jejum de tolo. Não vai resolver nada para a tua vida. Jejum primeiro começa nas palavras. Irmãos, quando eu era menina, a minha mãe falava muito assim: o maior jejum é o jejum de palavras. E eu falava, gente, mas o que é esse negócio de jejum de palavra que minha mãe fala tanto? Para todo mundo minha mãe fala isso. Que não adianta jejuar no estômago e a boca tá soltando veneno. Minha mãe falava, o maior jejum, o jejum mais difícil que tem para se fazer é o jejum das palavras. E eu fui crescendo com isso na minha cabeça e realmente, meu irmão, se você jejua, mas você não fecha a sua boca, é jejum de tolo. Entendeu? É jejum de tolo. Então, quando você jejuar, se você não tem capacidade de jejuar no estômago, jejue nas palavras. Como que eu faço isso? Cala a boca. Fica lá 6 horas sem abrir a boca. Fale somente o necessário e deixa a tua mente no trono da graça de Deus. Meu irmão, esse jejum, vou te dizer, hein? Esse jejum muda a vida. Muda. Por isso minha mãe falava tanto do tal jejum de palavras. Eu cresci ouvindo isso. Meu irmão, a tua boca te condena. Cada palavrão que você solta é uma brecha que você faz no teu muro. Você quebra os teus muros. Cada coisa errada que você faz, ou que você insinua, você está quebrando. Exatamente, você está quebrando o teu muro espiritual. Tá? O varão que sabe dominar a língua é um varão perfeito. Tá entendendo? O varão que sabe dominar a língua é um varão perfeito. É aquele varão que escuta mais e fala menos. Tá entendendo, meu irmão? Nós precisamos aprender isso. Infelizmente, a gente não aprende. A gente está sempre metendo os pés pelas mãos. Eu não estou falando, não estou acusando ninguém, não. Eu estou falando de mim primeiro. Eu sou a maior beneficiada de tudo isso que eu estou falando aqui. É para mim que eu estou falando. Presta atenção, meu irmão. Vai jejuar. Primeiro põe a tua língua de jejum. Põe a tua língua de jejum. Fala, Senhor, hoje eu não vou falar somente o necessário. Eu já contei para vocês, né? Eu contei para vocês quando eu precisei pagar as parcelas do meu carro e eu não tinha dinheiro. Já contei que eu estava desesperado, o banco me ligando. Um dia, uma manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eles me ligavam o dia inteiro. E exatamente, por isso quiseram tirar o livro de Tiago da Bíblia. E aí, meus irmãos, eu sei que eu clamando ao Senhor, Senhor, eu não posso ficar sem esse carro. O que que eu faço, Pai? Eu não posso, eu preciso pagar essas parcelas desse carro, eu não tenho condição, o Senhor tem misericórdia da minha vida. E eu clamando, quando foi num dia de madrugada, eu estava acordada. Escuta isso. Eu estava acordada e eu vi que a luz do meu quarto acendeu e apagou. Quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, eu lembrei de Samuel. Naquele momento eu lembrei de Samuel. E eu falei, Pai, fala o que tu queres falar que eu tô ouvindo. Eu falei, dentro de mim eu falei. E eu escutei, amanhã cedo, olha o que eu escutei. Você vai pro ateliê e aqueles 20 metros de tecido importado que você tem no estoque, você vai oferecer para Verônica. Verônica era uma aluna que eu tinha. Ela vai amanhã cedo fazer aula com você.
Você oferece para ela os 20 metros de tecido importado que você tem. Você venda ele a preço de custo. Acho que era 20, 22 ou 23 reais, eu não lembro agora. E o Senhor falou para mim, você coloca 3 reais a mais, que é o valor que você vai pagar para cobrir o que você gastou de frete. E cala a boca até o negócio se concretizar. Eu escutei desse jeito, cala a boca até o negócio se concretizar. Irmãos, eu levantei cedinho, né? Que as meninas tinham que ir para a escola. E as meninas, oi mãe, bom dia. Fomos para... Levei elas para a escola, uma para a faculdade, outra para a escola, levei de boca fechada. Cheguei no meu ateliê às 7h30 da manhã, de boca fechada. E ali eu em comunhão, sentada na minha mesa ali, em comunhão com Deus. 9 da manhã, a Verônica bate na porta. Eu tinha meu ateliê num prédio, né? Então eu fechava a porta antes do horário comercial. E eu ali abri a porta para ela. Oi, Ruth, tudo bem? Oi, Verônica, tudo bem? Falei já de cara. Verônica, ó, eu tenho aqui 20 metros de tecido importado. Eu sei que você tá comprando tecido aí, né? Para você fazer suas coisas. Quer aproveitar para comprar? Tô vendendo a preço de custo. Ela olhou bem para mim, ficou quieta, não falou nada. Isso era 9 horas da manhã. Passou, né? Passou a manhã. Era 15 para o meio-dia, eu escutei. Oferece de novo porque a semente já foi lançada. Eu escutei desse jeito. Oferece de novo porque a semente já foi lançada. Aí eu falei, e daí, Verônica? Você quer ficar com o tecido ou não? Ela sentou, olhou para mim e falou assim, Ruth, você sabe que eu sou mulher de juiz, meu marido ganha bem, mas eu não posso enfiar a faca no meu marido assim. Mas tem uma coisa. Olha só. Mas tem uma coisa, eu tenho um saco de moeda. Eu tenho um saco de moeda, mas deve ter 200 e poucos reais nesse saco de moeda, não tem mais que isso. É tudo moedinha de 10 centavos, de 5 e de 20, de 25. O máximo que tem ali é 25 centavos. E eu já fiz a conta na minha cabeça, o Senhor falou comigo no meu ouvido, fecha o negócio porque eu tô nele. E eu fechei o negócio. Pode trazer o saco de moeda, eu pego. Ela falou, olha, se faltar, eu só posso te pagar semana que vem. Falei, não, sem problema. Pode trazer, pode trazer. Irmãos, ela trouxe o saco de moeda. Ela trouxe numa sacola. A sacola devia ter uns 40 centímetros de largura por uns 30 de altura, tá? Aquelas sacolas de mercado. E ela trouxe aquela moeda assim, ó, carregando no braço, tão pesado que era. Ela veio... Falou, Ruth, tá aqui. Já te falei, hein? O que faltar eu não posso te dar agora. Só semana que vem. Falei, beleza, pode ficar em paz. Terminamos a aula dela no outro dia, né? Na meio-dia, fomos pro... A minha filha falou assim, mãe, eu não vou sair com você com esse saco de moeda na rua. Eu falei, vai sim, vamos todo mundo pro banco. Vamos lá, porque nós vamos dar um jeito de contar essas moedas, né? Cheguei no Banco do Brasil, que era perto ali do meu ateliê. Falei pro rapaz do caixa, você tem maquininha de contar moeda? Ele falou assim, não, nós não temos. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou assim, mas ó, vamos fazer o seguinte, a senhora confia em mim? Eu falei, claro que eu confio. Ele falou assim, faz assim, a senhora entrega esse saco de moeda para a gerente de caixa e no final do meu expediente eu vou contar as moedas manualmente para a senhora me deixa o número da conta e eu te deposito. Falei, beleza então tá bom. E eu fui para casa, almoçamos, voltamos pro ateliê. Passei a tarde inteira numa paz, que vocês, parecia que aquele dia foi um dia assim maravilhoso. Irmão, chegou no final das 5 da tarde, a hora que ele me ligou, o telefone tocou e ele me ligou, Dona Ruth, a senhora disse que tinha 200 e poucos reais. Eu falei, o que foi passado para mim. Ele falou assim, não, aqui tem 480 reais. Aqui tem 480 reais. Irmãos, foi o dinheiro de eu pagar as 2 parcelas do carro, ainda sobrou dinheiro para eu ir para o mercado, ainda sobrou dinheiro para eu contribuir na igreja. Entendeu? Esse é o Deus que a gente serve. Mas qual foi a ordem do Senhor na madrugada? Que eu fechasse a boca até que o negócio se concretizasse.
Irmãos, o fechar a boca é o segredo para muita coisa. Você quer receber as bênçãos do Senhor? Fecha essa matraca que você tem. Fecha essa boca que fala o que deve e o que não deve. Aprende a falar na hora certa. Aprende a falar na orientação do Espírito Santo. Para de dar murro em ponta de faca. Para de ficar brigando com todo mundo. Presta atenção, isso é jejum de palavras. É você entregar para Deus e ficar quieto, aguardando a providência do Senhor. É você calar a nossa boca. Você precisa aprender a calar a boca. Se você não calar a boca, meu irmão, você está perdendo a tua bênção. Quanta coisa horrenda você fala e você nem se dá conta. Na tua língua está o poder da morte e da vida. A tua língua decreta o que vai ser na tua vida. Ah, mas não é Jesus que decreta? É Ele que decreta, desde que você fique com a boca fechada. Tem a tua parte. A tua parte, meu irmão, se você não fizer, o Senhor não vai fazer por você. Entendeu? O Senhor não vai fazer por você. A tua parte é manter a boca fechada. Quando você mantém a boca fechada, sabe o que acontece? Você está estimulando a tua fé. Irmão, presta atenção. O manter a boca fechada é você estimular a tua fé. É você falar, você está falando com o Senhor, eu creio no teu poder. Eu vou permanecer de boca fechada. Eu vou permanecer de boca fechada porque eu creio em ti. Eu creio que o Senhor está agindo pela minha vida. Entendeu, meu irmão? Irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Eu era daquele tipo que eu falava, que nem a Marta colocou aí, pelos cotovelos. Eu falava era pelas orelhas, pelo cotovelo. A minha vida era falar. Quando eu aprendi, quando eu caí nessa situação, eu aprendi a ficar de boca fechada. Eu aprendi a entregar minhas pendengas ao Senhor. Não ficar contando a minha vida para ninguém. Tá entendendo? Eu aprendi a guardar segredo. Eu aprendi, meu irmão, a olhar para o outro e ficar, ó, vem falar mal dos outros, eu tô caindo fora. Sabe por quê? Porque esse pessoal que fala mal dos outros é para te estimular você também falar. Você falando mal do teu próximo, você tá abrindo brechas espirituais nos teus muros. Você tá deixando, você tá dando legalidade para Satanás operar na tua vida. Tá entendendo? Seja inteligente, meu irmão. Não seja burra como eu fui a minha vida inteira, não. Eu aprendi a duras penas. A duras penas. Eu perdi minha família. Eu precisei perder minha família para aprender, tá? Para aprender o que eu tô aqui passando para vocês. Presta atenção. Não seja como eu. Não seja, sabe, negligente. Eu negligenciei muita coisa na minha vida. Eu era aquele tipo que eu não levava desaforo para casa, tá? Você tá me vendo aqui calminha, né? Você não tem noção de quem eu era. Eu não levava desaforo para casa. Ai daquele que passasse pelo meu caminho. Eu partia para cima. É. O Senhor me desconstruiu. Entendeu? O Senhor me desconstruiu para me ensinar o que é viver, para me ensinar a ter a língua fechada, para guardar minha língua 7 chaves. Então, meu irmão, podem levantar o que quiserem da minha vida, eu fico de boca fechada. Ai, irmã Ruth, mas quem cala consente. Isso é o que o mundo diz. Isso o mundo diz, quem cala consente. Não, meu irmão. Nem sempre quem cala consente. Quem cala está esperando Deus se manifestar. Quem cala deixa o seu opositor jogar todo o veneno que ele tem fora. Sabe por quê? Porque ele morre afogado no próprio veneno. Tá entendendo? Preste atenção. Quem cala mediante a calúnia, quem cala mediante a calúnia que é lançada, está deixando o seu opositor soltar todo o veneno do mundo. E sabe o que acontece? Ele se afoga no próprio veneno. E o Senhor é aquele que vem e te tira com mão forte por cima e mostra quem você é. E te dá bênçãos.
e tirar a paz que excede a todo entendimento. Tá entendendo? É assim que funciona. É assim que funciona. Mas vamos lá, irmãos, eu vou hoje prosseguir com aquilo que eu trouxe ontem sobre a ceia, né? A ceia do Senhor. Eu quero aqui colocar para vocês as palavras de Jesus e aquilo que que o pessoal usa para dizer que é a ceia do Senhor, tá? Então eu peguei vários textos aqui, tá? Os principais que o pessoal usa para alegar que é a ceia do Senhor. Presta bastante atenção. Não é que a ceia não exista, entenda bem. Eu só quero deixar claro o que é uma coisa e o que é outra coisa, tá bom? Para aqueles que estão na dúvida de sair dos templos de pedra, tá? Sair e largar os templos de pedra, porque já não aguento mais ficar na apostasia. Mas tem medo da que eles chamam Santa Ceia, tá? Tem medo de ficar sem ela. Você não precisa ficar com medo, porque pela palavra de Deus, a coisa não é como eles dizem, tá? A coisa não é como eles dizem, é diferente, entendeu? É diferente. E hoje, conversando com uma irmã hoje cedo, ela falou uma coisa muito interessante, né? Que a ceia da Páscoa lá no Egito, ela era para a família. Que lindo, né? A ceia da Páscoa no Egito era para a família. E quando a família era pequena, eles se juntavam com os outros, com outras famílias pequenas para celebrar. Entendeu? Então, presta atenção, meu irmão. Começando desse aspecto, presta atenção. Começando deste aspecto, que a ceia celebrada lá no Egito, que foi a libertação do povo de Israel, ela era para as famílias. Não era para a igreja. A igreja que eu estou falando é 60, 80, 90, 20 pessoas, 300 pessoas. Não, ela era celebrada na casa de cada um. E nós vamos ver que no tempo dos apóstolos eles celebravam nas casas. É o que nós vamos ver aqui hoje. Mas eu quero ler com vocês, eu quero ler Lucas 22, tá? Eu vou ler primeiro o que Jesus falou, como Jesus disse, eu vou ler. E nós vamos prestar atenção. O que eu vou expor aqui para você, tá? Eu não estou querendo colocar coisa na tua cabeça. Eu estou mostrando o que está escrito. Somente isso. Então, Lucas 22, versículo 7 diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Então quer dizer que era um jantar para valer mesmo. E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Quer dizer, ele estava na família que Deus lhe deu. Presta atenção, aqueles 12 discípulos, tá? E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra. Aí, ó, vai se cumprir de novo no reino de Deus. No reino de Deus, nós vamos celebrar a festa da Páscoa, a ceia da Páscoa. Então, Jesus não ia comer mais até que fosse celebrado no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo:
isto é meu corpo, que é por vós dado, fazei em memória de mim. Presta atenção, fazei em memória de mim. Memória, aquele pão não é o corpo, ele é a memória, certo? Presta atenção. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice, olha isso, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Aí vem Judas, né? Então você entendeu? Presta atenção. Jesus estava celebrando uma ceia. Nessa ceia tinha carne de carneiro, tá? A ovelha era sacrificada, tá? Então eles assavam aquela carne, ele tinha as ervas amargas para lembrar o tempo que eles passaram no Egito, e tinha o vinho, e tinha os pães ázimos, que é o pão sem fermento. No decorrer desse jantar, Jesus partiu o pão e falou essas palavras. Agora presta atenção numa coisa aqui. O que é ser o pão da vida? O que é ser o pão da vida? Jesus é o pão que desceu do céu, certo? Jesus é o pão que desceu do céu. Lá em João diz assim que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbo? Verbo é uma palavra que simboliza ação. Então Jesus é a palavra de Deus, certo? Entendeu? Jesus é a palavra de Deus. Esta palavra é o nosso pão diário de cada dia. Presta atenção. Nós temos que entender o que ele está querendo dizer. Essa palavra é o nosso pão diário de cada dia. O sangue de Cristo é aquele que nos purifica do pecado. E o pão da palavra, esse pão que nós, se nos transformamos como o corpo de Cristo, nós vamos ver ali à frente, nós cumprimos os mandamentos de Deus através do pão que desceu do céu, da palavra viva, do alimento vivo que está dentro de nós, que está nesta palavra, palavra de vida eterna. Vamos lá. Vamos agora para Marcos 14. Mateus, Marcos 14, diz assim, no versículo 22. Vamos lá. Eu vou aqui do começo, tá, gente? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, né? Quando sacrificava, os discípulos... Vou pular um pouco essa parte. Boa noite, Daniele. Os discípulos estavam, né? Perguntando aonde seria. Ele falou que ia ser no cenáculo, né? E chegada a tarde, no versículo 17, chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes uns aos outros, porventura sou eu, Senhor? E outro, porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondeu e disse, é um dos 12, e mete a mão comigo no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que tal homem não houvesse nascido. E comendo eles comendo eles, tomou Jesus. Eles estavam se alimentando na ceia, comendo a carne, comendo as ervas, comendo tudo. Jesus, nesse momento, pega o pão. Presta atenção, Jesus, nesse momento, pega o pão. E abençoando, partiu e deu-lhes, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, quer dizer, da nova aliança, que é por muitos derramado.
Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Shalom, Luciana, seja bem-vinda, minha irmã. Graças a Deus, já estão de luz aí, glória a Deus. Então, prestem atenção. No meio da ceia, Jesus parte o pão. No meio da ceia, ele toma o vinho e dá. Certo? Acho que até aí vocês entenderam. Então, vamos lá. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos 2. Atos dos Apóstolos 2. Presta atenção nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. Atos dos Apóstolos 2, 42. Mas eu vou começar no 37. Amém, minha irmã. Amém. Seja bem-vinda. No 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Presta atenção agora. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se, quer dizer, juntaram, quase 3.000 almas. Presta atenção, quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Isso aqui é usado para dizer que aqui era uma ceia, que era uma santa ceia. É o que dizem nas igrejas. Não. Eles estavam vivendo em comunidade. Eles estavam vivendo em comunhão daquilo que eles vendiam. E iam viver todos juntos. Eles estavam dividindo o pão. Isso aqui não é o que eles chamam de Santa Ceia, não. Eles estavam dividindo o pão, eles estavam vivendo. Tanto que tem a história do, como é que é o nome dele? É do Safira, né? E Ananias, que eles mentiram, né? Não porque não pudesse guardar o dinheiro, não. Ele podia ter guardado, podia ter falado: olha, eu tô dando tanto, mas estou guardando tanto. Não, mas eles mentiram. Não, vendi por isso, tá bom. E Pedro, Deus deu para ele, né? Deus deu discernimento para ele que tinha espírito de mentira ali. E ali todos eram unânimes, como nós seremos agora no final. Eu não sei como vai ser, irmãos. Boa noite, Fatinha. Eu não sei como vai ser, mas eu tenho certeza de uma coisa. Uma vez eu falei numa live que nós estamos voltando para Atos dos Apóstolos. E nós vamos chegar aqui. Que nós vamos viver em comunidade. Não sei que jeito vai ser. Mas nós vamos viver em comunidade, partindo o pão, quer dizer, dividindo o que temos com os nossos irmãos. Então, o que está aqui não é a Santa Ceia, o que eles chamam de Santa Ceia. O que está aqui é o partir do pão, a divisão de vida. É a divisão do pão, a divisão do que cada um come. Entenderam? Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Tá vendo, irmãos? É a divisão das coisas, não é a Santa Ceia na igreja. Não, não é. Entendeu? Não, a Santa Ceia não existe na Bíblia, não existe. Então, onde se lê ceia, se entende, é Páscoa. Exatamente isso. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
Eles eram uma comunidade que servia a Jesus Cristo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Entenderam? Aqui não tem nada que ver com ceia. Aqui é a divisão dos bens, é a divisão do pão, é a divisão do conhecimento. É isso. Então presta atenção. Bom, agora nós vamos para Romanos, aliás, Coríntios. Vamos ver o que acontecia em Coríntios. 1 Coríntios 11. Vamos lá. Vamos ver o que os famosos coríntios, né? Gente briguenta, gente faladeira. Ó, Coríntios era tudo que tinha de ruim. Falavam demais, viviam querendo o ovo da galinha do vizinho. Eles eram um povo que deu trabalho para Paulo. Meu pai, como os coríntios eram terríveis. Então Paulo tinha que desenhar todas as coisas para eles, porque eles não entendiam com facilidade. Presta atenção. Então, 1 Coríntios 11, versículo 23. Mas eu vou começar a ler do 17 para ficar mais claro. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Presta atenção, Paulo não estava louvando eles. Porquanto vos ajuntais. Eles se juntavam. Não para melhor, mas vocês se juntam para pior, é o que Paulo está dizendo. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, quer dizer na casa, tá? Porque o original aqui diz em igreja, eles não tinham templo, eram nas casas. Há entre vós dissensões, e em parte o creio. Nesse período, irmãos, a igreja era na casa dos irmãos. O povo se reunia como igreja nas casas. Não existia CNPJ, não existia 4 paredes, eram nas casas. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Presta atenção. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ó, escuta isso aqui. De sorte, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Exatamente, não existia empresa. É exatamente isso. Olha aqui, ó. Ele diz o seguinte: cada um chegava e comia, eles levavam. Eu acredito que sejam junta-panelas, né, que eles faziam. Cada família levava a sua contribuição de alimento já pronto. E eles se juntavam para comerem juntos no dia que eles fossem se reunir para adorar o Senhor, se reunir para ler as cartas de Paulo, se reunir para falar das coisas do Pai. Mas olha o que acontecia. Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro se embriaga. Um tá comendo demais, tá comendo, é aquele tipo que, sabe aquele olhão grande, que ele não pode ver, que ele vai comer tudo primeiro para não faltar para a barriga dele? É isso aqui que eles eram. Os coríntios é isso aqui, eles não tinham educação. Eles não sabiam se portar diante uns dos outros. Eram mesquinhos. Aqui. E assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Tá falando da casa deles. Por que vocês não comem em casa primeiro, para depois vocês virem aqui? Vocês não vêm de barriga vazia. Vocês já viram aquele povo que vai em casamento, que eles ficam o dia inteiro sem comer para encher a cara no casamento? Vocês já viram gente assim? Eu já conheci gente assim. Tem pessoas que são tão terríveis que elas passam o dia inteiro sem comer para ir numa festa para comer. Principalmente casamento. Era aí o que Coríntios fazia. Ou desprezais as igrejas de Deus e envergonhais os que nada têm? Porque ali, irmãos, iam pessoas também que não tinham
não tinha, como é que fala? Tem em todo canto, verdade. Porque ali tinham pessoas que eram pobres. Tinham pessoas que iam ali porque fazia alguma coisa pouquinha, mas não tinha condições, e essas pessoas passavam fome, porque elas não eram atrevidas. Infelizmente, os mais abastados são mais atrevidos que os que não têm. Aqui, ó. Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Paulo está condenando. Olha aqui, ó. Olha isso aqui agora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, agora ele está contando o relato do que aconteceu no dia que Jesus morreu. A noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus disse lá em Marcos, está falando também aqui. Semelhantemente também, depois de comer o alimento, comer o quê? A carne, os pães ázimo, as ervas amargas, tomar o vinho, entendeu? Presta atenção. Ele, aqui ó, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Quer dizer, a nova aliança no meu sangue. Eu vou derramar o sangue por vocês. Ele está simbolizando isso. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que beberdes. Fazer isso. Entendeu? Porque todas as vezes que comerdes este pão, que pão? O pão sem fermento, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele está falando, irmãos, no contexto. Ele está falando que o povo, em vez de comer normalmente, cada um comeu a sua parte, depois disso, eles iam fazer o quê? Relembrar, através do pão, através do vinho, a morte de Jesus. Eles iriam agradecer ao Pai que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não foi separado da alimentação. Isso não foi instituído numa hóstia. Isso não foi instituído num pedaço de pão e num copinho de vinho. Ou de vinho não, de suco de uva. Não. Foi instituído na alimentação, quando eles se juntassem para comer juntos. Eles fizessem como Jesus fez. Lembrasse. Então você pode fazer isso na sua família. Você está lembrando, você está trazendo a memória do Pai. Portanto, qualquer que beber este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por que ele está falando isso? Porque eles uns comiam demais e outros não tinham nada para comer. Era por isso que ele estava falando isso. Eles não tinham medida, eles não tinham, temperança. Eles não tinham domínio próprio para comer. Uns eram gulosos e os outros eram passivos. Ficavam aguardando, esperando. Não brigavam com ninguém. Entenderam? Então, presta atenção o contexto que Paulo está explicando isso para os coríntios. Ele está desenhando para os coríntios acordarem. Que o que eles estavam fazendo, a briga que eles estavam fazendo, eles estavam se juntando não para adorar, mas para falar mal da vida dos outros. Era isso que os coríntios estavam fazendo. Shalom, Franci Vilar. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo para dissensão. Isso desagradava profundamente o Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. Ele já não está nem falando aqui mais da ceia. Ele está falando aqui da posição deles como corpo de Cristo. Ele está falando que a dissensão deles era tão terrível, tão cruel, que eles já não discerniam mais o corpo de Cristo. Por causa disso há entre vós muitos fracos. Por causa de quê? Da língua comprida. Por causa da falta de temperança. Por causa da falta de vergonha na cara. De ver o pobre, o mais pobre, não conseguindo comer e ele avançando no alimento. Eles viviam, irmãos, de fofoca. Os coríntios eram fofoqueiros. Eles eram quase abomináveis. Aqui, ó. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós pesássemos na balança quem nós somos, sabe, soubéssemos lidar com essa coisa ruim, entendeu? Essa coisa ruim que nós somos, nós não deveríamos passar pelo julgamento. Eles não conseguiam fazer nada disso. Eles eram tolos. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando Jesus chicoteia, presta atenção. Quando o Senhor chicoteia, quando o Senhor traz você na prova, é para você não ser julgado pelo mundo. O Senhor quer te trazer para a luz. Portanto, meus irmãos, olha isso. Quando vos ajuntais para comer, ele não está falando para fazer a ceia do Senhor. Ele está falando para comer. Esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Por quê? Um avançava na frente e ficava, olha lá, tá vendo fulano? Ó, tá comendo primeiro, tá vendo? Ó, olha o ciclano, olha a guludice desse homem. E os pequenininhos, pobrezinhos, ficavam quietinhos, sem falar nada, e muitas vezes voltavam para casa com fome, sem condição de comer de novo. Quantas e mais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Você entendeu o que Paulo está falando aqui com os coríntios? Irmãos, o que Paulo está falando com eles, Paulo está advertindo é a maneira de viver junto. Paulo está advertindo, presta atenção. Por isso ele detalha, ele explica, mas isso não é para aquele trocinho de pão desse tamanho que você come, que é o pão às vezes nem é feito direito, é um pão comprado na padaria. Não, meu irmão, não é isso, não é isso. O certo numa igreja, vamos colocar assim, colocar uma igreja, né? Uma igreja de 50, 60 pessoas. É fazer um jantar com os irmãos. É um jantar. E no meio do jantar, partir o pão. Irmãos, olha, o pão está aqui, o pão sem fermento. Simboliza nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que vai fazer nesse jantar? Falar das coisas do Pai. Falar das coisas concernentes do céu. Não é falar mal da vida dos outros. Não é ficar olhando para a roupa do outro. Não. Não é ficar olhando para o sapato da outra. Não, não é isso. Nós temos que entender o que Paulo está querendo dizer. Vamos para Coríntios 10. Deixa eu ver aqui. Coríntios 10, 16 e 17. Vou começar do 14, tá? Vou começar no 14. 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção, não está falando o cálice do vinho, cálice de bênção, que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Irmãos, se não houver comunhão, nada feito. A tua vida tem que estar em comunhão com o Pai. Você tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. Você precisa assumir a posição de um cristão. Você precisa assumir a posição do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, meu irmão, é coisa séria.
Você tem que ter integridade. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Ele está falando da unidade, ele não está falando de Santa Ceia. Presta atenção, ele está falando da unidade. O que que representa o corpo? O corpo é o pão. O pão é a palavra. Presta atenção. E a palavra é o verbo. Ação. Ação de Deus. Cristo é ação. Porque todos participamos do mesmo pão. Do mesmo pão, do mesmo Cristo. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com demônios, da mesa de demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice de demônios. Sabe o que é isso? Você não pode viver com Cristo e com os demônios. Você não pode ter uma vida dúbia. Você tem, ou você participa da vida dos demônios, ou você participa da vida de Cristo. O cálice para se beber com Cristo é dolorido. O cálice de Jesus é dolorido. O cálice dos demônios você faz lá o que você quiser. Mas com Cristo não. E ele não divide a sua glória com ninguém. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meu irmão, ou você vive com Cristo, ou você senta à mesa com Cristo, mas não é especificamente a mesa da ceia, é a mesa da vida, é a mesa do dia a dia, é a mesa da rotina diária. A minha rotina precisa estar na mesa com Cristo. Eu preciso estar sentado na mesa com Cristo. Você está sentado na mesa com Cristo? Você está participando das renúncias que Jesus teve que fazer para poder te salvar? Você participa do esbofeteamento do rosto de Jesus? Você participa do desprezo que Jesus teve? Você é participante disso? Isso é comer a mesa de Cristo. Tá entendendo, meu irmão? Isso é muito mais do que a ceia. O sentar à mesa com Cristo é você assumir todos os vitupérios que Cristo passou. Isso é se assentar. Isso é o que Paulo está falando para os coríntios. Cuidado, meu irmão, cuidado. A lembrança da ceia você pode fazer na sua casa com a tua família. Como essa irmã falou para mim hoje de manhã, né? Irmã, a Páscoa, a primeira Páscoa foi celebrada com as famílias. Entre família. Exatamente isso, meu irmão. Quantas vezes nós perdemos de fazer essa Páscoa dentro da nossa casa, entronizando a Jesus de Nazaré dentro da nossa casa com os nossos filhos, pregando para eles o amor de Deus na mesa. Mas às vezes a gente fica falando mal da vida desse, daquele, trazendo problemas, falando mal da vida desse, daquele outro que estava passando, sabe, coisas assim. E nós, em vez de trazer a Cristo para dentro da nossa casa, nós trazemos a maldição. Vamos ler aqui Romanos 6, 5 a 10. Diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, plantados junto com ele na semelhança da sua morte. Você está plantado lá na cruz? Também o seremos na sua ressurreição. Meu irmão, se você está plantado na cruz de Jesus, aceitando os vitupérios,
aceitando tudo aquilo que fizeram com o nosso Salvador, sem reclamar. Ah, mas eu sou a maior sofredora do mundo. Ai, meu Deus, quanta aprovação na minha vida. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, Jesus não, ele não reclamou. Ele só falou uma coisa: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Quando Jesus olhou e viu que ele ia perder todos nós, ele viu você, viu a mim, que se ele não fosse à frente, ele perderia tudo, ele nos perderia. Ele avançou. Pai, faça a tua vontade. Ele foi para a cruz do Calvário. O maior desprezo foi lá, porque ele tinha tanto pecado que o Pai não podia olhar para ele. Era tanto pecado meu e teu que tinha sobre os ombros dele, que o Senhor, o Pai, não podia ver. E ele se sentiu só. Elohim, Elohim, lama sabachthani, né? Pai meu, Pai, por que me desamparaste? O desamparo. Presta atenção. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso velho homem, você já crucificou o teu velho homem lá? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Corpo, pão. Entendeu? Corpo, pão, corpo de Cristo, pão, nós fomos crucificados com ele. Então, o pão está aqui também. Exatamente, Gilda. Aqui, ó, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você morreu em Cristo. Exatamente, às vezes vocês não conseguem ficar 1 hora em oração. Eu penso nisso também, eu penso nisso. Às vezes é 5 minutos, né, e a gente já está, né, querendo sair fora. Olha aqui, ó. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Isso é ser o pão. Isso é comer o pão também. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Você já morreu para o pecado? Você já morreu para as coisas desse mundo? Você está crucificado com Cristo? Você está comendo o pão que Jesus comeu? Você está entendendo, meu irmão? Abre a tua mente para entender isso daqui. Vamos para Romanos 7, versículo 4 a 6. Diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Irmãos, que lei é essa? É a lei do pecado. É a lei daquilo que não nos leva para a salvação, mas nos leva para a desgraça. Então, presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Nós temos que ficar alertas, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que ser o pão. Aquele pão que foi vertido na cruz, aquele pão que ele partiu, nós temos que dar esse pão para os nossos irmãos também. É isso que está sendo falado aqui. Isso não está dizendo do momento da ceia, não. Está dizendo da divisão do pão, da divisão da palavra.
da divisão do sacrifício. É nós estarmos com o sacrifício de Cristo dentro de nós. É nós nos fazermos, como é que diz? Maldição na cruz, como ele se fez. Presta atenção, meu irmão. Não foi de graça que você ganhou. Não. Foi a um preço grande. Um preço tremendo. Preço de sangue. Tá entendendo? Preço de sangue. Vamos ler Gálatas, aí eu termino. Gálatas 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Isso aqui é lindo. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tinha um corinho que dizia assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim morrer é viver, para mim morrer é viver, para mim morrer é viver, para mim o viver é Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim morrer é viver, para mim morrer é viver, para mim morrer é viver. Para mim o viver é Cristo. Tá entendendo, irmão? Vou ler de novo, porque esse versículo é lindo demais. Já estou crucificado com Cristo. Pergunta aí para você. Eu estou crucificada? Será que estou? Será que eu estou fazendo as obras das trevas? Que obras eu estou fazendo? Se eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que seguir as obras de Cristo. E vivo não mais eu. Será que eu estou... Eu ainda estou viva? Será que eu ainda estou viva? Mas Cristo vive em mim. O pão que desceu do céu vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Por isso, irmão, podem falar o que quiserem. Podem falar o que quiserem. Não ligo. Porque eu não vivo mais para esse mundo, eu vivo para a glória de Deus. Aqui eu estou passando meu tempo. Então, não me importa se o fulano desceu, subiu, arrebentou, não me importa. O que importa é o que o Senhor quer da minha vida. Tá entendendo? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Presta atenção, meu irmão, nós estamos num momento em que nós precisamos discernir as coisas. Isso aqui tudo é usado para oprimir as pessoas a participar da ceia em determinado lugar. O que eu estou querendo falar para você, tudo isso daqui? Que a ceia, meu irmão, você pode celebrá-la na igreja com seus irmãos, que deveria ser, o que deveria ser era um jantar, né, com todos, um junta-panela com todos, e ali haver a celebração, e você pode participar da ceia dentro do teu lar com a tua família, como os judeus fazem na ceia da Páscoa. São as famílias reunidas. Quer convidar os amigos? Pode convidar. Pode. Você está celebrando a ceia de Cristo, você está trazendo à memória aquilo que ele fez por nós, mas você não está atrelado a uma igreja que usa da ceia para cobrar o dízimo, usa da ceia para dizer para você que se você não tomar a ceia do Senhor, você não tem parte com ele. Isso é mentira. Isto é mentira. Eu aprovo, eu falo sem sombra de dúvida de errar. Isso é coação. Isso é coação. Nós lemos aqui, eu peguei todos os textos que eles usam para trazer as pessoas amarradas. E estou discernindo para você o que é Coríntios. O que Paulo estava querendo dizer ali. Paulo estava brigando com eles que eles comiam demais. Uns comiam demais e os outros ficavam passando fome. Era isso.
E ele estava explicando que com a ceia de Jesus não teve isso, todo mundo comeu por igual. Era isso, no fundo era isso que Paulo estava falando. Presta atenção, meu irmão. Você não está atrelado a ninguém, você é livre. A ceia do Senhor você pode comemorar na sua casa, com a sua família. E vou te dizer, você trará bênçãos para dentro da tua casa. Escuta o que eu estou te dizendo. Não é uma ceia, sabe aquele pãozinho, como eu te disse. Aquilo é para segurar o povo dentro da igreja. Exatamente. O sistema religioso distorceu tudo para se beneficiar. Eu sei que vai ter gente que vai ouvir e vai ficar indignado com o que eu estou falando. Mas a verdade é essa. Não ouça o que eu estou dizendo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e peça para o Espírito Santo te mostrar. Eu não estou falando para você crer nas minhas palavras. Eu estou falando para você ler. Leia os textos que eu li. São os textos usados nas igrejas. Está aqui, ó. São os textos usados nas igrejas para poder torcer. Eles torcem e começam a deixar o povo com medo. Eu só vou dizer uma coisa, as palavras de Jesus no final dos tempos, porque o Apocalipse foi ditado por Jesus para João. O Apocalipse foi ditado por Jesus para João. Sai dela, povo meu. Dela do quê? Da Babilônia. Quem é a Babilônia? A cidade das 7 colinas e as suas filhas. Para que você não seja achado. Quer ver? Eu vou ler bem direitinho. Acho que é capítulo 19, né? Se alguém é 19 de Apocalipse, gente. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Minha cabeça para decorar é terrível, gente. Terrível. Tô pedindo a Deus para ventilar essa cabecinha velha aqui, viu? Porque essa cabecinha velha tá triste. Sai dela, povo meu. Espera só um pouquinho que eu já acho aqui. Apocalipse 18:4. Estou bem em cima aqui. Aqui, ó. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras na sua praga. É a Babilônia e as suas filhas. Quem são as filhas? São as protestantes. São as igrejas protestantes. Presta atenção. E a celebração da ceia nas abadias ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês, que é para induzir as pessoas a trazerem seus dízimos, para que costuma ser o tempo em que costumam receber seus salários. Exatamente isso. E nas filhas não fica diferente. As filhas fazem a mesma coisa. Quem são as filhas? São as grandes instituições. As grandes instituições criadas pela loja M, a maioria das grandes instituições foram todas criadas. Eu não tenho medo de falar isso, porque a gente já tem provas concretas do que eu estou falando. Foram criadas pela loja M para confundir o povo. Por isso nós estamos lendo a Bíblia de acordo com o que está escrito. Entendeu? Olha aqui, ó, capítulo 18 diz assim: e depois dessas coisas, capítulo 18 de Apocalipse, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Isso aqui é a cidade das 7 colinas. Exatamente. A metodista é... Metodista, vou falar aqui. Assembleia Batista,
presbiteriana. Qual outra mais? Congregacional, nem se fala. E aí vai. As pentecostais estão até o talo na macumba gospel. Presta atenção, meus irmãos. Abre suas mentes. CCB. Essa, então, a forma dos templos tem tudo. Tem tudo da loja M. Tudo. Elas estão até o talo envolvidas nas feitiçarias da loja M. Tô falando do povo? Não tô falando do povo. Tô falando do núcleo duro. Porque o povo não sabe disso. O povo não sabe. Se Deus não mostra para nós, irmãos, tá entendendo? Exatamente, adventista, todas essas grandes igrejas estão envolvidas com as feitiçarias da loja M. Tá? Não tenho medo de dizer. E tá aqui, ó. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Exatamente, quadrangular. Todas elas. Todas. É lamentável, Marta. É coisa terrível, minha irmã. Coisa terrível. Entendeu? A coisa tá tão séria que agora eles já não tem mais. Tem as inclusivas, né? As inclusivas agora também. É triste, mas tá aqui, ó, tá predito. A Babilônia, suas filhas estão caindo. Então eu alerto. Aquele que ainda tem ouvidos, ouça. Sai dela enquanto é tempo. Porque não é a Ruth que tá falando. É a palavra que tá dizendo. Marca aí, Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. Mas que pecado que a igreja faz? Você não viu Malacheia, não? Você não viu Malacheia expondo como é que eles fazem para arrancar dinheiro do povo? Você não viu como é que eles fazem para arrancar dinheiro do povo? Tá aí, a internet tá cheia. Deus está desmascarando. As igrejas de paredes pretas, elas estão macomunadas com Saturno. Escuta o que eu estou lhe dizendo. As igrejas de parede preta estão macomunadas com Saturno, que é o cubo, que está lá em Caba, na Caba, que faz parte do sistema da Babilônia, porque quem criou Maomé foi a Babilônia. Quem criou Maomé foi a cidade das 7 colinas. Criou Maomé, né, para ser o exército do final dos tempos. É o exército que vai guilhotinar as pessoas. Entendeu? Eu também, André, já sou há praticamente 12 anos. 12 anos. Que o Senhor me arrancou. Ele não me tirou, ele me arrancou. Então, por que eu estou fazendo toda essa explicação? Por que eu estou fazendo todo esse desenho para vocês aqui? Para quem vai ouvir? Para que você não fique em dúvida quando você tiver que fazer a opção de cair fora. Se você, meu irmão, quer a tua salvação, tá aqui, não sou eu que estou dizendo. Exatamente, do pedir mais cedo, né? Do pedir mais cedo. Ele tá até mandando as pessoas darem a herança para ele, né? Tá até mandando as pessoas darem a herança para ele. Então, quando você tiver, você olha ao Senhor, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Pega os pontos chaves do que precisa você saber. Busca o Senhor, meu irmão, e cai fora. E celebra a ceia do Senhor na tua casa, com a tua família. Amém? Nós estamos voltando, irmãos, a Atos dos Apóstolos. Nós estamos voltando a Atos dos Apóstolos. Vamos com fé, com capacidade que o Senhor nos dará para enfrentar esse mundo aqui terrível, né? E aqueles que estão achando ruim comigo,
eu não posso fazer nada, meu irmão, porque é o seguinte, está escrito. Está escrito e é aquilo que o Senhor tem mostrado não só para mim, mas para vários servos dele. Vários, sabe por quê? Para nos tirar do jugo pesado da religião, do jugo pesado da religiosidade. Eu não sou religiosa, não. Eu sou uma seguidora de Jesus de Nazaré. A religião escraviza, exatamente, Clara, a religião escraviza. E a palavra liberta. A palavra, o pão que desceu do céu, aquele que verteu o sangue para nos salvar, ele nos liberta. Amém? Vamos orar? Clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo, te louvando, buscando a tua face, Senhor, para que nós possamos aprender cada dia mais de ti, para nós aprendermos, Pai, a verdade da palavra. Estamos nos reunindo para conversar da tua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E dizer para os nossos irmãos que não tenham medo de tomar o passo necessário de sair de Babilônia e das suas filhas. Porque elas já estão perdidas, elas já estão na condenação. Mas aqueles que estiverem lá dando amém para ela, vão ser participantes da ira que vai vir sobre eles, das pragas que vão ser derramadas sobre eles. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Senhor, eu te peço, capacita o teu povo de ter coragem, porque a coragem anda faltando para muitos. Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos ajudou. E o Senhor tem nos ajudado a estar diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo. Porque nós somos a igreja invisível de Cristo. Nós somos aqueles chamados e escolhidos, não porque nós haja. Nós não temos capacidade nenhuma, mas o Senhor tem nos separado para ter coragem. Nós somos prova que dá para fazer, que dá para sair de Babilônia. Nós somos prova que há vida fora de Babilônia, a vida em Cristo fora da Babilônia, a vida em Cristo fora das filhas da Babilônia, a vida em Cristo, vida abundante, vida que não tem fim, vida que vai ser para a eternidade. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, te honramos por mais esse dia. Te damos graças, Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações, não só por hoje, mas para toda a eternidade. Exatamente, Charles, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. E estamos lutando para levar aqueles que ainda estão com a venda nos olhos, levar a entender a palavra de Deus como ela é, não torcendo como eles torceram, não, mas sabendo que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.